Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este sábado da 13ª semana no tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinhos novos se colocam em odres novos, e assim os dois se conservam. Amados e amadas de Deus, o Evangelho inicia colocando diante de nós hoje a questão do jejum. Por que razão nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus tem diante de si discípulos de João Batista, que perguntam: por que razão nós, discípulos de João Batista, jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Amados e amadas de Deus, a questão do jejum. O judaísmo praticava jejum em tantas circunstâncias, em tantas festas, onde o jejum era praticado. E a pergunta é: por que os discípulos de Jesus não jejuam? E qual é a resposta de Jesus? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Amados e amadas de Deus, quem é o noivo? O noivo é Jesus. Jesus é o noivo de uma festa de casamento. Que festa de casamento é esta? O grande pacto de Deus com a humanidade. O grande pacto de Deus com a humanidade, o grande casamento de Deus com a humanidade, que se realiza em Jesus. Jesus é aquele que realiza este casamento entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Em Jesus se realiza esta grande festa de casamento. Ele é o noivo desta festa de casamento. Enquanto o noivo está presente, então não se faz jejum. Jesus está presente no meio dos homens neste momento. Jesus está presente no meio do povo. Ele é o Salvador que vai morrer, que vai ressuscitar. Quando ele for tirado, sim, então se deverá fazer jejum. Tanto que o próprio jejum na igreja hoje, o seu significado é sempre a nossa adesão mais profunda a Jesus Cristo, a nossa adesão mais profunda a Ele que é o grande esposo da igreja, Ele que é o grande esposo da vida de cada um de nós. O jejum é sempre um caminho de crescimento, é sempre um caminho de mortificação da nossa humanidade rumo a uma conversão sempre maior, há um crescimento sempre maior na nossa fé, no nosso amor, na nossa liberdade, na nossa adesão a Jesus Cristo. E continua a resposta de Jesus: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Amados e amadas de Deus, a roupa nova é Jesus com a sua pregação, com o seu evangelho, com a boa notícia que Jesus vem trazer. O pano velho é o velho judaísmo, as coisas do velho judaísmo. E o velho judaísmo é essa roupa, esse tecido velho, é essa roupa velha, que é o velho judaísmo. O pano novo, o tecido novo, é o novo do reino de Deus, o novo que Jesus veio
trazer, que vai ser completado agora também com a imagem que Jesus usa agora no final do Evangelho. Também não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é o vinho novo? É o vinho novo do reino de Deus, o vinho novo que Jesus veio trazer com a sua pregação, com seus milagres, com o seu ministério, com a sua morte e ressurreição. Senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. O vinho novo do reino de Deus se coloca em odres novos. É preciso ter uma mentalidade nova, mentalidade de Jesus, e com a mentalidade do reino de Deus, de Jesus, ir sempre acolhendo o novo do reino de Deus, que quer ir transformando a nossa vida, a nossa existência. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a vivermos como discípulos do reino, que este Evangelho nos ajude a jejuarmos, mas que o nosso jejum seja um caminho de crescimento para Jesus Cristo. Que este Evangelho nos ajude a vivermos com a mentalidade do reino de Deus, a sermos verdadeiramente discípulos e discípulas do reino de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.